Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos, Prof. Henrique na área. Galera, hoje a gente vai dar uma sequência, então, no que já era esperado. A gente já trabalhou com o conteúdo da nossa terceira aula e agora vamos fazer os exercícios dessa nossa terceira aula. Essa aula que vai ter apenas 5 exercícios na lista. A lista não é longa, mas ela é bem completa com relação a como que esse assunto é questionado a você, beleza? Então, se você está gostando do projeto, se você está gostando das aulas, por favor, não deixe de dar seu like no nosso vídeo e, se possível, compartilhar, beleza? Que assim você ajuda o nosso projeto. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos? Dilatação aparente, essa é a nossa temática. Então, ele diz o seguinte, ó. Primeiro exercício, um recipiente de vidro com capacidade de 2 vezes 10 na 2 centímetros cúbicos está completamente cheio de mercúrio a 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio e do vidro são respectivamente, do vidro e do mercúrio são respectivamente 4 vezes 10 a menos 5 e 1,8 vezes 10 a menos 4, e aquecendo esse conjunto a 100 graus Celsius, qual é o volume de líquido que vai extravasar, qual é o volume de mercúrio que vai extravasar. Lembra que eu falei para vocês que tem 2 métodos de você fazer. Bom, o primeiro método consiste em você fazer o seguinte, ó, o ΔV, opa, muito grossa caneta aqui, ó, o ΔV que nós vamos ter extra, o que vai extravasar desse negócio, certo? Ele vai ser igual ao ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Dá uma olhada na nossa aula passada, que aqui eu expliquei essa ideia, certo? O líquido sobe alguma coisa, o recipiente sobe um pouco menos, então a diferença entre isso vai dizer o quanto vai vazar, certo? Esse é um dos caminhos. E o outro caminho é você, a partir dos coeficientes, encontrar o que a gente chama de coeficiente de dilatação aparente. O coeficiente de dilatação aparente sendo igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. E a partir dessa equação, desse coeficiente de dilatação aparente, nós fazemos aqui ΔV é igual a V0 vezes gama ΔT. Os dois caminhos, eles vão convergir exatamente na mesma resposta, tá bom? Então vamos dar uma olhada pelo primeiro caminho, porque eu acho ele mais lógico. Você vê o quanto que um dilata, você vê o quanto que o outro dilata, isso já viram informações que possam ser cobradas na sua questão, e aí você descobre o quanto que vai extravasar. Então olha só, eu vou descobrir primeiro o ΔV do líquido, que será V0 vezes o gama do líquido vezes ΔT, certo? Bom, quanto que é o ΔT nessa sua questão? Tá bem claro aqui, né, pessoal, que você está a 0 graus Celsius e vai até 100, então seu ΔT são 100 graus Celsius. ΔT 100 graus Celsius. Beleza. Nós sabemos quem é o volume inicial desse teu sistema, V0, está conhecido aqui também, certo? E nós temos o gama tanto para o recipiente como para o líquido. Então, a gente vai aplicar uma vez para um e depois para o outro e vamos ver o que acontece. Então, isso aqui vai ficar assim. Bom, ΔV para o líquido será igual a... O V0 é 2 vezes 10 na 2. O gama do líquido, aqui a gente tem que prestar bastante atenção, que ele falou o do vidro e do mercúrio, respectivamente. Então, o segundo é o do mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 4, certo? Então, aqui, esse gama eu vou colocar 1,8 vezes 10 a menos 4. E o meu ΔT sendo 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Bom, olha uma coisa que vai acontecer aqui, ó. 100 é 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado com 10 ao quadrado dá 10 na quarta. E 10 na quarta com 10 na menos 4 vai tudo virar 10 na zero. Então, esses caras a gente vai poder cortar todo mundo aqui, ó. 10 na 2, junto com 10, com 100 vai dar 10 na quarta, com 10 na menos 4, fechou. Então, a sua resposta para o ΔV do líquido é de 2 vezes 1,8, que vai dar 3,6 centímetros cúbicos. Pronto. Nós vimos o quanto que o líquido não extravasa, o quanto que ele dilata, beleza? Mas a gente tem que também saber quanto que o recipiente dilata. Então, a gente vai repetir o processo. ΔV agora para o recipiente vai ser o V0 vezes o gama... Opa, meu gama ficou torto aqui. Gama do recipiente vezes ΔT. Bom, o que vai acontecer? Isto aqui. V0, 2 vezes 10 na 2. O gama do recipiente agora é esse cara aqui, ó.
4 vezes 10 na menos 5. Então, vamos lá. 4 vezes 10 na menos 5, certo? E o ΔT é 100. Bom, antes você tinha 10 ao quadrado, com 10 ao quadrado virava 10 na quarta, com 10 na menos 4 anulava. Só que agora eu tenho 10 na menos 5, então vai sobrar um 10 na menos 1 nessa minha conta, tudo bem? Então esse cara vai ficar assim, ó. Esse cara com este cara vai dar 10 na menos 1. 10 na menos 1. E 2 vezes o 4 vai dar 8. 8 vezes 10 na menos 1, que é 0,8. 0,8 centímetros cúbicos. Então, a gente já tem a nossa resposta. Por quê? Nós sabemos que o líquido dilata 3,6 centímetros cúbicos. E desses 3,6, 0,8 cabe no recipiente e o restante acaba vazando. Então, vai ser a diferença desses caras, fechando 2,6 centímetros cúbicos. E esta é a nossa resposta final, ó. Perdão, 2,8, né? Não, 2,6. 2,8 centímetros cúbicos. Beleza? E aqui fecha o 2,8, nossa letra E. Beleza? Agora, professor, dava para fazer encontrando um coeficiente aparente? Dava. Talvez a tua conta ficaria até um pouco mais curta. Ó, o que a gente faria aqui? Primeiro, eu pegaria um coeficiente de dilatação aparente, que ele consiste na diferença entre os dois coeficientes de dilatação. Coeficiente de dilatação aparente vai ser o coeficiente de dilatação do líquido, que é 4 vezes 10 na... Opa, é 1,8 vezes 10 na menos 4. Menos o do recipiente, que é 4 vezes 10 na menos 5. Beleza. Aqui, para você realizar essa soma, tu vai ter que fazer uma correção nas ordens de grandeza. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de escrever 4 vezes 10 a menos 5, eu vou escrever 0,4 vezes 10 a menos 4 para que os dois fiquem na mesma ordem de grandeza. Então, ó, aqui o aparente vai ser 1,8 vezes 10 na menos 4 menos 0,4 vezes 10 também na menos 4. Beleza? Agora corrigindo a vírgula e podendo realizar a sua conta. O aparente vai ser igual a 1,2. Por que 1,2? Opa, 1,4, perdão. Por que 1,4? 1,8 menos 0,4, né? 1,4 vezes 10 na menos 4. Ok. Graus Celsius na menos 1, sua ordem de grandeza, tá? Ok, sua unidade de medida, perdão. Então, fechou aqui. 1,4 vezes 10 a menos 4. Agora, o que você faz? Você joga na equação da variação do volume aqui, que seria V0 gama delta T. Você vai ver que vai dar certo, tá? Ó, quando tu jogar aqui no delta V, quem que é o V0? É 2 vezes 10 na 2. Quem que é o gama? É esse novo número que a gente tem, 1,4 vezes 10 na menos 4. E quem que é o ΔT? É 100. Ó, acontece a mesma coisa de antes, ó. 10 na 2, com 100 dá 10 na 4, e 10 na 4 com 10 na menos 4 anula. 2 vezes 1,2, sai direto o seu ΔV aqui como sendo 2,8. 2,8 centímetros cúbicos, tá? Então, assim, é um caminho possível. Muitos alunos preferem fazer desse jeito. Primeiro diminui os coeficientes e joga na equação, até porque aqui eu tenho que realizar 2 vezes a fórmula, tá? Mas eu acho que tem que tomar cuidado, porque esse detalhe só é válido, assim, de você pegar um coeficiente de dilatação aparente quando os dois tiverem exatamente o mesmo volume inicial. Se eles tiverem volumes iniciais diferentes, aí para você trabalhar terá que ver essa diferença entre os dois volumes. Beleza? Bom, fechando isso, a gente vai para a nossa segunda questão, que vai ser um pouquinho mais curta, tá? Essa segunda questão, ela discute aqui com você sobre a dilatação anômala da água. E aqui ele coloca um gráfico mostrando como que é a dilatação da água. E quando tu olha para esse gráfico, tu pensa assim, pô, peraí, a água, à medida que aumenta a temperatura, ela aumenta de volume,
normalmente, né? Então ela não tem assim nenhuma coisa atípica. Parece. Mas aí ele dá um zoom nessa regiãozinha aqui pequenininha do gráfico. E aí nessa região ele mostra o que acontece, ó. Nessa região você tem que aos 4 graus Celsius a água atinge o seu menor volume. É o menor volume que ela tem, certo? E você pode ver que acima dos 4 graus Celsius o seu volume é maior e abaixo dos 4 graus Celsius o teu volume também é maior. E isso traz aquela ideia, aquela discussão que a gente falou. Se ao você resfriar o corpo dilata, isso vai justificar situações como, sei lá, uma latinha de cerveja, uma latinha de Coca-Cola que tá lá no freezer, você esqueceu, ela estoura. Ou uma garrafa de plástico que tem água, estoura, né? A gente sabe que as bebidas que nós consumimos ao longo do dia é predominantemente água, né? Então, se você pegar uma Coca-Cola, cara, muita água na Coca-Cola, né? Então, qualquer líquido que você consome tem uma quantidade muito alta de água, né? Mas isso vai causar esse processo de dilatação anômalo e aí ele acaba dilatando quando vai para dentro do freezer, tá? Bom, beleza. Então aqui, o que que acontece? A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água diminui. Agora, olha o que ele está falando. Diminui entre 3% ao se resfriar de 100 a 0. Aumenta, diminui. Bom, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Primeiro, quando ele coloca de 100 a 0, ele disse que de 100 a 0 o volume diminui. Isso está certo, porque ó, se você está no 100, o volume está aqui, certo? Quando você está lá no 0, o teu volume está praticamente no 1, certo? Então, isso quer dizer que você tem uma queda. Agora, ele fala que essa queda é menos de 3%. Não, pessoal, olha aqui, ó. No 100, você tem, ó, aqui uma coisa acima de 1,04. Vamos lá. Vamos pensar que 1,04 seria 100%. 100%, tudo bem? Agora, quando você está lá no 0, o que acontece é que você está praticamente no 1. Então, aqui, ó, esse 1 seria X%. Bom, você não precisa fazer muita conta para visualizar isso, tá? Ó, se a gente tivesse uma coisa do tipo assim, ó, esse cara é 100%, esse cara seria 104%, tá? E ele fala que é menos de 3% de diferença, tá? E outra, eu fiz umas aproximações ainda aqui, ó, por exemplo, na qual eu considerei que ele estava lá no 100 a 1,04, na verdade ele já está no 1,045 por aí. Então, essa resposta provavelmente ela não está correta, até porque, cara, você vai ter que fazer muita continha para ver exatamente as porcentagens bonitinhas. E, cara, de 1,04 para 1, cara, é uma diferença de 0,04. Então a gente sabe que numa ordem de 0,100, isso aí representaria 4%. Então a gente não vai ficar se batendo muito nessa conta aqui, tá? Daria para discutir ela? Daria, até daria para deixar aqui em aberto falando, pô, talvez se eu fizer as contas lá na ordem das vírgulas isso dê certo, mas é muito improvável que isso vai bater certinho, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai descartar essa primeira hipótese. Eu vou descartá-la, mas eu não vou descartá-la 100%, porque pode ser que às vezes eu estou desenvolvendo uma coisa ali para frente, eu vejo, pô, mas ali talvez fosse, tá? Então, mas enfim, tá distante, ok? Ele fala assim, aumenta mais do que 0,4% ao se resfriar de 4 a 0. Bom, agora a gente vai ter que fazer isso com bastante cuidado. Bom, vamos lá. Olha só. Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Olha que questão complicada de você fazer a tua leitura, né? Então, eu vou pensar aqui no seguinte, ó. Que no 4, nós estamos aí e no 0 nós estamos aqui, certo? Bom, então, dá pra gente tentar fazer algumas aproximações. Pensar aqui no seguinte, ó. Que esse cara aqui, ele é um número intermediário entre 0,00020
e 0,00010. Então, esse cara seria 1,00015, certo? E o outro cara é quanto? Bom, o outro cara aqui, ó, ele vai ser quase 0,0000. Eu vou colocar aqui 0,000. Perdão. 1,00000. Beleza? De forma aproximada. Aí ele fala para você o seguinte, agora que a gente fez uma leitura, ele fala que o aumento é mais do que 0,4%. Vamos então fazer aqui o seguinte, ó. O quanto que você tinha era 1,0000 e isso aqui era o seu 100%, certo? O quanto que aumentou? Bom, você pode pensar que 1,00015 é x%, esse é um dos caminhos, tá? Ou você também pode fazer isso aqui, ó. Pegar o aumento, 0,00015. E isso aqui vai ser x%. Esse x vai te dar direto o aumento, porque é a diferença entre esses dois números, tá? Bom, o que que a gente vai fazer para resolver essa conta? Cara, é mais fácil do que parece, tá? Por quê? Porque eu vou manter aqui, ó, 100% sobre x% igual a esse número aqui, ó, 0,000. Cara, vamos multiplicar ali por 100, ou seja, colocar a vírgula duas casinhas para a direita, porque de 1 ele vira 100. Vira 100. E esse cara, se eu botar a vírgula duas casinhas para a direita, ele fica 0,015. 0,015. E aqui a gente já tem a nossa resposta, porque olha só, 100%, 0,015x%. Então, esse x%, ele representa 0,015%. É um aumento bem baixo, certo? E ele fala que é mais do que 0,4. Não, isso é menos do que 0,4, tá? Aí, ele fala assim, ó, ele diminui menos do que 0,4 para ir de 0 a 4 graus Celsius. Olha aqui, cara, ele diminui menos do que 0,4. Tá, cara, esse número que eu encontrei é menos que 0,4. Só que aqui, ó, de 0 a 4 graus Celsius, ele vai ter uma queda aqui, né? Então, essa alternativa ela é possível, certo? Ele aumenta mais do que 4%? Não, não. Ele aumenta menos do que 3%? Também não. Então, assim, cara, essas nossas questões aqui, com certeza, a mais plausível é essa. E veja que os números são terríveis de você manipular mesmo. Mas a ideia aqui não é você estar preocupado com a precisão exata dos seus números. É só uma questão de porcentagem. E se você for ver, a tua porcentagem são duas que você tem que fazer. A de 0 até... Perdão, a do 100 até o 0, para você ter uma ideia, e depois fazer um comparativo entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Vai te dar uma porcentagem, e aí as alternativas já vão se esclarecendo, certo? Então, ó, quando ele fala diminui de 100 a 0, ele realmente diminui. Então, essa é uma possibilidade. Ele aumenta de 4 a 0, ele realmente aumenta de 4 a 0. Então, uma das coisas é você descartar, às vezes, pela palavra, estar aumentando ou estar diminuindo, e depois pela porcentagem, beleza? Então, questãozinha sofisticada, questão mais complexa, mais uma questão aí que é de proporção, na verdade. Você olha para o teu exercício e você fala assim, cara, o que na física está complicado isso? Na verdade, nada, porque isso aqui é matemática, é uma questão de matemática, na verdade, que ela te dá os números e ele pede a relação de proporções entre eles em porcentagem, certo? Então, fechando aí a nossa questãozinha. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão é uma questão teórica. Ele fala assim, ó, as variações do volume de uma certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente, em função de sua temperatura, foram medidas separadamente. Eu vou até dar um zoom aqui na minha imagem para a gente aproveitar melhor, beleza? Então ele fala aqui para você o seguinte, ó, olha o que está acontecendo. O volume da água, ela está sendo resfriada ao passar lá no 4 graus Celsius, quando ela está exatamente no 4 graus Celsius, é o momento em que ela tem exatamente o mesmo volume de um recipiente que você está estudando, e depois ela aumenta.
Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que nos 4 graus Celsius, a água cabe dentro do recipiente, mas só nos 4 graus Celsius, porque abaixo do 4 graus Celsius o volume dela é maior, ela vai cair fora do recipiente. E acima do 4 graus Celsius o volume dela também é maior, ela vai cair fora do recipiente. Então, nos 4 graus Celsius, a água cabe no recipiente. Certo? Qualquer temperatura diferente, o que vai acontecer será que a água vai extravasar, certo? Então ele fala assim para você: o estudante analisando, tal, marque quais são as provisões verdadeiras, certo? Primeira, o recipiente estará completamente cheio de água sem haver derramamento, apenas a temperatura de 4 graus Celsius. Isso é verdade, né? Só nos 4 graus Celsius a água cabe dentro do recipiente. Além disso, a água extravasa, vaza, certo? A água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius. Ó, se você estiver acima de 4 graus Celsius, o recipiente tem um volume, a água tem outro e realmente tem mais volume da água do que do recipiente e vai extravasar. Mas cuidado com essa palavra, apenas. Não, não é apenas. Por quê? Porque antes dos 4 graus Celsius isso também acontece. Então toma cuidado, essa é a palavrinha que torna a alternativa errada, beleza? Aí, por último, a água transbordará se sua temperatura e o recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4 graus Celsius. Portanto, esse também está correto. Se os dois estiverem acima ou abaixo de 4 graus Celsius, irá transbordar, certo? Sendo assim, a gente fica com a 1 e com a 3 correta. Questãozinha teórica, bem acessível. É isso aí. E vamos para a próxima, beleza? Galera, então, essa nossa questão, ela já é uma questão aberta, né? Uma questão discursiva, não uma questão de múltipla escolha. Então, o que acontece aqui? Vamos ter que fazer todos os detalhes e apresentar a nossa resposta, certo? Então, ele comenta contigo sobre um recipiente no qual esse recipiente tem um volume de 1.000 centímetros cúbicos, certo? Quando ele está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Cuidado aí, tá? E ele está completamente cheio de glicerina a essa mesma temperatura. Quando o conjunto é aquecido até 100 graus Celsius, ó, já toma cuidado, porque às vezes tu olha o 100 aqui, ó, e quando eu estava gravando, antes eu coloquei o ΔT igual a 100, tive que gravar de novo. Por quê? Porque eu li muito rápido. De 20 para 100, obviamente o teu ΔT é quanto? 80 graus Celsius. E é super comum cometer esse erro, principalmente quando você está fazendo rápido. Você sabe que de 20 até 100 é 80, mas às vezes na leitura tu olha, pô, vai até 100, 100 graus Celsius é o teu ΔT, beleza? E eles são entornados 38 centímetros cúbicos. O que é entornado? Ele está querendo dizer que vaza 38 centímetros cúbicos de glicerina. É o quanto que extravasa de glicerina nesse teu problema. Beleza. Ele te dá o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina, certo? E ele te pergunta o seguinte: qual que é a dilatação real da glicerina? Bom, para você obter a dilatação real da glicerina, você vai fazer o seguinte: ΔV da glicerina é igual ao V0 vezes o gama da glicerina vezes o seu ΔT. Beleza, aqui ó, só substituir. V0 é quanto? V0 é 1.000, certo? Aí, o teu gama é 0,5 vezes 10 elevado na menos 3, certo? E a tua variação da temperatura são 80 graus Celsius. 80 graus Celsius. Bom, o que acontece aqui, ó? O 1.000 com 10 na menos 3 já era, né? 1.000 é 10 na terceira, com 10 na menos 3 vira 10 na 0, um elimina o outro. Beleza. Então fica 0,5 vezes 80 e a sua resposta será o quê? Que a variação do volume de glicerina foi de 40 centímetros cúbicos, certo? Então, veja, ela dilatou 40, mas só vazou 38. Isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que dos 40 que ela dilatou, 2 ficou no recipiente, que foi o quanto o recipiente dilatou, tá? Ele pergunta na letra B, qual é a dilatação do frasco? A gente pode pensar, bom, se
você tem 38 que extravasou, mas 40 foi o que realmente dilatou, isso quer dizer que tinha 2 que coube dentro do recipiente e não vazaram. E isso é a dilatação do teu recipiente. É lógico que você pode pensar por lógica ou montar a equação, né? A variação do volume que extravasa, né? O quanto de volume que extravasa é o quê? É a variação do volume do líquido, ou da glicerina, nesse caso, menos a variação do volume do recipiente, certo? E aí, o quanto que extravasou? Foram 38. E qual que é a variação do volume da glicerina? É 40, menos a variação do volume do recipiente. 40 menos quanto dá 38? Obviamente, 2. Então, aqui é a nossa variação do volume do recipiente, sendo 2 centímetros cúbicos, certo? E com isso a gente pode partir para o nosso último ponto, que é a letra C, na qual ele pergunta qual o valor do coeficiente de dilatação volumétrica desse cara. Bom, coeficiente de dilatação volumétrica vai ter que jogar na equação da dilatação dele. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Como ele está querendo saber o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, eu vou usar o ΔV do recipiente e o gama do recipiente. Beleza? Fechou? Agora é só substituir. A variação do volume do recipiente são 2 centímetros cúbicos. O volume inicial que ele possui é 1000. O gama dele é quem nós queremos descobrir, gama do recipiente. E a variação da temperatura são 80 graus Celsius, certo? Então, esse cara vai fechar quanto? Bom, primeiro, eu vou ter que juntar o 1000 com o 80. Esse cara vai dar 80.000. Então, eu vou obter aqui que 2 é igual a 80.000 vezes o gama do recipiente. Beleza, agora esse 80.000 eu escrevo ele em notação científica. Ó, 2 é igual a 8 vezes 10 elevado, ó, tem 4 zeros. 10 na quarta vezes o gama do recipiente. Agora eu pego esse 8 e jogo para o outro lado dividindo, e o 10 na quarta também jogo para o outro lado. Mas, ó, tem um detalhe aqui, ó. O 2 vai ficar dividido pelo 8, e habitue-se a fazer uma coisa, ó. No invés de pegar esse 10 a menos 4 e jogar lá para o outro lado dividindo, já joga ele assim, ó. Joga ele como 10 na menos 4 lá do outro lado. E mantém ele na parte de cima da tua conta. Tu poupa tempo na hora de resolver o teu exercício, tá? O 2 dividido por 8, esse cara vai dar 0,25. E aqui a gente pode deixar 0,25 vezes 10 a menos 4 como sendo a nossa resposta. Gama do recipiente, 0,25 vezes 10 na menos 4 graus Celsius, na menos 1. Professor, mas e a ordem de grandeza aqui, a vírgula? Ó, se você quiser, você pode mexer a vírgula uma casinha aqui para a direita. Vai diminuir mais o número, fica 2,5 vezes 10 a menos 5, tá? Mas aqui a nossa resposta já está certinha, beleza? Então é isso aí, meus queridos. 4 exercícios feitos, tem um quinto exercício para você tentar fazer aí. E é isso aí. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar seu like. Forte abraço e tchau, tchau.